Olá, meu nome é Eduardo e essa é a segunda parte da aula 11. Hoje eu vou falar mais sobre bloqueio cimatrial, lembrando do aviso que qualquer dado veiculado aqui deve ser corretamente interpretado pelo profissional assistente do paciente e nenhuma informação deve ser diretamente usada sem a correta interpretação. Para entender o bloqueio cimatrial, a gente vai dar menos atenção para o coração como um todo, então vou deixar ele bem pequenininho aqui e vamos aumentar somente a parte que nos interessa. Então, vamos como se dar um zoom para o nó sinoatrial. O nó sinoatrial, na verdade, ele possui um centro, possui células chamadas células P que são capazes de automatismo, ou seja, elas despolarizam por si só. Na própria estrutura do nó sinoatrial, além dessas células P, a gente tem um tecido que tem uma quantidade de tecido conjuntivo muito superior às demais regiões do coração, com exceção do esqueleto fibroso, e o sinal produzido por essas células P precisam sair delas e serem conduzidas por esse tecido que não é o mais adequado de todos para condução rápida, assim como os demais tecidos do coração. Então, quando a gente está olhando um eletro e nós vemos uma onda P seguida de um complexo QRS, a onda P em si vai refletir a despolarização atrial. Como o nó sinoatrial é muito pequenininho em comparação aos átrios, quando o eletrocardiograma de superfície, ou seja, que a gente coloca no paciente, registra uma despolarização, ele não consegue identificar a despolarização dessas células P passando pela estrutura que forma o nó sinoatrial até atingir o átrio. Ela só consegue mostrar para a gente a despolarização do átrio em si. Então essa onda P, ela fala para a gente somente do átrio e não do nó sinoatrial. Por isso, quando nós falamos que a onda P refere ao nó sinoatrial, na verdade a gente pode inferir o funcionamento correto do nó sinoatrial a partir da morfologia e da presença da onda P. Agora, falando direto do bloqueio sinoatrial, existem 4 categorias para ele. Bloqueio de primeiro grau, bloqueio de segundo grau, que é especial por se dividir do tipo 1 e do tipo 2, e o bloqueio completo ou bloqueio de terceiro grau. A gente vai ver que a classificação dos bloqueios sinoatrial é muito parecida com a classificação do bloqueio atrioventricular, que é o mais famoso e mais conhecido pela maioria das pessoas. O bloqueio de primeiro grau, ele não pode ser visto pelo eletrocardiograma comum, uma vez que o eletrocardiograma não consegue ver o nó sinoatrial em si. Vamos explicar isso melhor. Vamos imaginar que um paciente normal demore 200 milissegundos para o impulso que nasceu nas células P atingirem a borda do nó sinoatrial e assim poder despolarizar pelas fibras de condução rápida todo o átrio. Então, vou colocar aqui para demonstrar para a gente paciente normal. Paciente normal demorar 200 milissegundos. Esses 200 milissegundos eles não podem ser medidos pelo eletro normal, e só vamos poder ver o iniciozinho da onda P depois que esses 200 milissegundos se passarem. Já um paciente com bloqueio sinoatrial de primeiro grau, todo o impulso gerado pelas ondas P vão chegar à borda e despolarizar o átrio, mas em vez de demorar 200 milissegundos, eles demorariam 300 milissegundos. Só que como não conseguimos ver a diferença, no final das contas, esse tipo de bloqueio não pode ser identificado no eletro normal. O eletro de segundo grau do tipo 1 é um pouco difícil de entender, mas nós vamos tentar falar com um pouco de calma para ver se conseguimos compreender. Vou colocar aqui em cima para a gente lembrar do que a gente está olhando agora. O bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 1. Como nós podemos definir esse bloqueio de segundo grau do tipo 1? O paciente vai ter uma redução do intervalo PP, que vai ser mais facilmente visto por uma redução do intervalo RR, ou seja, o paciente vai aumentar a frequência cardíaca progressivamente, até uma onda P desaparecer e esse paciente subitamente ter um grande intervalo entre duas ondas R. Vamos tentar entender isso melhor. Imagine aqui no tempo zero, a célula P despolarizou. E ela demorou 200 milissegundos para passar desde aquela estrutura central até a periferia para poder começar a despolarizar. Então a onda P apareceu 200 milissegundos depois da despolarização das células P. Então ela surgiu aqui. E depois essa onda P deu origem ao complexo QRS. Aí vamos imaginar que 1 segundo depois, esse paciente despolarizou novamente as células P, só que dessa vez, em vez de demorar 200 milissegundos, demorou 300 milissegundos. Então já vemos a primeira coisa que define todo tipo de bloqueio, segundo grau do tipo 1. Há um aumento progressivo do tanto de tempo que demora da onda P surgir no local normal até ela ser conduzida
e poder efetivamente despolarizar os átrios. Então vamos calcular o primeiro intervalo entre duas ondas P. A primeira apareceu no tempo 200 e a segunda apareceu no tempo 1300. 1 segundo de diferença aqui e mais 300 que demorou para despolarizar. Então o intervalo entre os dois vai ser de 1100 milissegundos, ou seja, 1300 menos 200. Agora vamos ao próximo. As células P despolarizaram agora no tempo 2000. Repare novamente que a célula P está funcionando perfeitamente. Ela está despolarizando para manter uma frequência de 60 batimentos por minuto, ou seja, a cada segundo ela despolariza perfeitamente uma vez. Só que agora, em vez de demorar os 200 milissegundos, que seria o normal, aumenta ainda mais o bloqueio. Então agora está bloqueando, demorando 350 segundos para poder mandar esse impulso. Então agora só vai haver despolarização no tempo 2350. E 2350 menos 1300, nós temos o intervalo PP de 1050. Vamos continuar. Novamente, a célula P despolariza no momento certo, 3.000 milissegundos depois da primeira despolarização, só que agora demora ainda mais para o impulso passar até a periferia do nosso material. Então, o impulso vai chegar somente no tempo 3.375. Se a gente fizer o intervalo RR, vai ser de 1025. Última vez, saiu no 4.000 certinho. Só que agora demorou tanto, mais tanto, que o impulso se perdeu no nó sinoatrial e foi bloqueado, gerando uma perda súbita da onda P e, consequentemente, sem a onda P não aparecerá o complexo QRS, nem a onda T. Agora repare outro ponto interessante do bloqueio sinoatrial segundo grau do tipo 1, que a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade para entender. Preste atenção na despolarização atrial. O intervalo PP está cada vez menor, ou seja, os complexos QRS gerados por essas ondas P vão estar cada vez mais próximos. Então, durante esse período todo, aqui, eu tenho um aumento da frequência cardíaca do paciente, mesmo que seja pequena, pela redução do intervalo PP. E isso acontece porque, repare que cada vez há um aumento do alentencimento, ou seja, está cada vez mais devagar passar, primeiro 200, depois 300. Só que repare, entre 200 e 300, essa redução da velocidade foi de 100 milissegundos, demorou 100 milissegundos a mais. Aqui, entre o segundo e o terceiro impulso, demorou 50 milissegundos a mais. E aqui, demorou só 25 milissegundos a mais. Então, por mais que demore cada vez mais, o incremento dessa redução da velocidade é cada vez menor, até que finalmente tenha o bloqueio e a partir daqui o paciente pode desenvolver uma bradicardia. Bem transitório, somente nesse evento, nesse ponto onde não tem a onda P, porque sem a onda P não aparece o complexo QRS. Existem os ritmos de escape, mas não vem ao caso falar disso agora, vai ter uma aula só para eles. Já foi explicado o bloqueio de sinoatrial de primeiro grau, que não pode ser visto, porque é simplesmente um aumento do tempo entre a formação do impulso na célula P até ela atingir o átrio em si. Já vimos o bloqueio de segundo grau do tipo 1, que aumenta progressivamente o tanto de bloqueio da célula P até chegar no átrio, mas isso é visto como uma redução do intervalo PP até ter o bloqueio. Agora vamos ver o tipo 2. Bloqueio sinoatrial de segundo grau do tipo 2 é muito mais complicado de se identificar ele, pois não há um aumento progressivo como há no tipo 1. Então, o bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 2, então vamos tentar interpretar um ECG em D2 aqui só para poder exemplificar. Ele teria uma onda P, seguida por um complexo, que é RS, normal, e a onda T, bonitinho. E do nada, aqui que era para aparecer a próxima onda P, então nesse ponto exato aqui, em vez de aparecer, continua sem nada. E agora, no próximo local que era para aparecer a onda P, ela aparece, gerando um outro complexo QRS com morfologia normal. E novamente, onde era para aparecer, é bloqueado, fica um intervalo sem a onda P, e quando fosse aparecer a próxima onda P normal, a gente tem um complexo QRS que aparece de maneira que a gente esperaria. E qual que é a dificuldade disso? Na verdade,
esse eletro é impossível de diferenciar de uma bradicardia sinusal. Imagine que as ondas P estivessem programadas para manter uma frequência cardíaca de 60. Mas para bater uma frequência cardíaca de 60, teria que ter uma onda P aqui, uma onda P aqui, outra aqui e assim vai. O intervalo entre as duas formaria uma frequência cardíaca de 60. Só que se a gente analisar o eletro sem saber que está acontecendo esse problema, a gente poderia simplesmente contar os intervalos RR e ver que a frequência cardíaca, na verdade, desse paciente está em 30. E não tem como diferenciar isso de uma bradicardia por intoxicação por beta-blocker, por exemplo. Todavia, esse é somente um dos tipos de bloqueio sinatrial de segundo grau do tipo 2, pois ele é o bloqueio do tipo 2 para 1. Ou seja, a célula P despolarizou duas vezes para formar um complexo QRS. Então, esse bloqueio sinatrial de segundo grau do tipo 2, 2 para 1, não pode ser distinguido da bradicardia sinusal, que muito provavelmente é a causa mais comum do quadro. Por último, nós temos o bloqueio sinatrial de terceiro grau. O nome dele também pode ser bloqueio sinatrial total, ou seja, não há formação de nenhuma onda P pelo nó sinatrial, porque apesar das células P estarem funcionando, nenhum impulso formado pela célula P consegue atravessar, o que vai ser refletido como uma parada sinusal. E se não fosse os ritmos de escape, que a gente vai ver em aula futura, o paciente simplesmente entraria em assistolia. Então, dos bloqueios sinatriais que nós vimos aqui, o mais importante para saber na prática e o mais fácil de ser visto no eletrocardiograma de repouso é o bloqueio sinatrial de segundo grau do tipo 1. O do tipo 2 muitas vezes é indistinguível de uma bradicardia sinusal, a não ser que ele seja de proporções como 3 para 2 ou 4 para 3 e assim por diante. Pois assim ele criaria agrupados de complexos QRS. Se ele for 2 para 1 ou 4 para 1, por exemplo, seria impossível distinguir ele de uma bradicardia sinusal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.